vão estar recebendo calor, aumentando sua agitação térmica. E isso vai acontecer atrito entre outras moléculas e vai acabar transmitindo calor. A convecção vai ser a propagação do calor que vai ocorrer principalmente em fluidos, totalmente fluidos, em sólidos não acontece. E vai acontecer por um processo de mudança de volume, mudança de densidade, que vai fazer as moléculas transitarem pelos fluidos. Isso vai acabar transmitindo calor. E a radiação vai ser a transmissão de calor por meio de ondas eletromagnéticas. A gente vai entrar em detalhes de cada um desses tipos. E sempre lembrando que o calor é transmitido da temperatura maior, do corpo de temperatura maior, para o corpo de temperatura menor. Então, vamos entrar em detalhes na condução. Então, como eu falei, a condução vai ser um transporte de energia sem o transporte de matéria. Então, o calor vai se propagar de uma região para outra, de maior temperatura para menor temperatura, sem a transmissão sem o deslocamento das moléculas, apenas o deslocamento do calor. E a nível molecular, como isso vai acontecer? A gente pode ver aqui na figura direita que quando você tem uma fonte de calor aumentando a temperatura dessas moléculas aqui diretamente, elas começam a vibrar mais, ficar mais agitadas. E como as partículas elas estão bem grudadas nos sólidos, elas vão começar a bater nas outras. E essa batida vai transmitir o calor e vai começar a agitar as outras moléculas também, até que chegue até que chegue a um ponto que o calor foi transmitido até aquele ponto. E ocorre principalmente nos sólidos, porque a condução vai acontecer quando tiver moléculas muito perto, isso acontece no sólido, muito juntas, porque vai ter mais chance delas se baterem e transmitirem o calor. Tipo, acontece então condução nos sólidos, nos líquidos e nos gases. E como os sólidos têm as moléculas mais perto que os líquidos e os gases, eles vão ser melhores condutores térmicos. E entre os sólidos também vai haver sólidos que são melhores condutores do que outros. Os metais são os melhores condutores térmicos. A madeira, não comparado ao metal, não é uma boa condutora térmica. E dependendo do tipo do metal, do material do metal, ele também vai ser um melhor condutor térmico. Isso pela característica da substância. Eles perceberam isso fazendo a experiência de Ingenhouse. O que diz essa experiência? Eles colocaram pedaços de cano de metal em contato com um recipiente com água que estava fervendo. E nesses metais, eles revestiram os metais com cera na mesma proporção para cada um desses metais. E eles começaram a observar o comportamento do derretimento dessa cera. Eles perceberam que o derretimento da cera no cobre, em comparação com o alumínio, com o latão e com o ferro, foi muito maior em um determinado espaço de tempo, igual para todos esses daqui. Então, o que isso quis dizer para eles? Que os metais, então, têm uma diferente velocidade de condução térmica, e que, em comparação desses metais, o cobre foi aquele que teve a melhor condução térmica, porque ele derreteu a maior quantidade de cera no mesmo espaço de tempo que os outros, como a gente consegue observar aqui, que a cera é essas partes pingando aqui, ó. Então, o cobre tem a menor parte de cera, ele é o melhor condutor térmico. Então, assim que eles conseguem descobrir qual metal é melhor condutor que outro, fazendo essa experiência. Agora a gente vai entrar em uma área da condução que a gente vai começar a fazer cálculos em cima disso. E antes de eu adentrar na próxima lei que a gente vai ver, eu preciso falar para vocês sobre regime permanente. Então, a gente vai a gente tá vendo aqui, ó, eu não consegui achar nenhuma figura na internet para exemplificar aqui, então eu tive que fazer um desenho. Imaginem que isso aqui é um cano e que esse cano tem uma área transversal central. Eu não consegui desenhar isso, mas eu andei representar isso aqui. Então, o que é o regime permanente? Quando você tem uma área de maior calor, né, nesse cano, e uma área de menor calor, eu representei o vermelho como quente e o azul como frio.
você vai ter, então, um fluxo de calor da maior temperatura para a menor temperatura. E numa situação inicial, o fluxo de calor que tá passando aqui, a quantidade de calor que tá sendo transmitida nessa barra não vai ser constante, ela vai ser variável. Então, se vocês conseguirem ver minha seta aqui, onde eu estou com a seta aqui, a quantidade de calor nesse ponto que está sendo transmitida vai ser menor que a quantidade sendo transmitida nesse ponto. Então, quando está nessa situação, a gente fala que o sistema está em regime variável, porque a quantidade de calor na barra ela é variável. Percebendo, tipo, não é mais ideal isso do que acontecer realmente, assim. Mas tende a ficar constante essa quantidade de calor pelas experiências que foram observadas. Então, com o tempo que essa barra vai transmitindo calor, eu esqueci de falar que tipo, é como se é uma fonte interminável de calor que ela está jogando ali. O que vai acontecer com o tempo? Esse sistema vai tender a ficar com um regime permanente. Então, o calor que vai ser transmitido vai ser igual em todos os pontos que eu pegar dessa barra, mesmo que a temperatura seja diferente, como eu peguei aqui. Aqui é uma temperatura T1, que é maior que uma temperatura T, que é maior que uma temperatura T', que é maior que uma temperatura T2. Com o passar do tempo, esse calor vai ficar constante. Então, a gente precisa saber dessa definição de que em algum momento o calor vai ficar constante para a gente poder utilizar a próxima forma a forma que eu vou falar para vocês, que vai ser sobre a equação de Fourier. Antes de eu adentrar nela, eu vou falar antes para vocês sobre gradiente de temperatura. Gradiente de temperatura é só uma fórmula que vai enquadrar a diferença de temperatura de um ponto a outro pela distância entre esses pontos. Então, aqui eu coloquei um ponto numa temperatura T e um outro ponto numa temperatura T'. E uma distância entre esses dois pontos, de A até a linha, que eu chamei de D. Então, o gradiente de temperatura vai ser definido como a temperatura mais quente dessa barra aqui, menos a temperatura mais fria, dividido pela distância. Então, isso foi o que eles definiram como gradiente de temperatura. Agora a gente vai falar sobre o fluxo de calor. O fluxo de calor ele foi definido como a quantidade de calor que vai passar pela barra em regime permanente, ou seja, vai estar constante aquela quantidade de calor, em uma determinada unidade de tempo, que vai atravessar uma seção transversal dessa barra pela unidade de tempo. Então aqui agora eu consegui uma imagem melhor para mostrar o que é essa seção transversal da barra, que é essa área aqui dela. E o fluxo de calor é representado por essa letra grega que eu esqueci o nome, sinceramente, assim. Não lembro de jeito nenhum. Mas ela é representada por essa letra grega aqui, o fluxo de calor. Então, a gente vai dar continuidade a uma outra parte da equação de Fourier. Então, a primeira é que o fluxo de calor vai ser a quantidade de calor que passa por uma seção transversal de uma barra por unidade de tempo. Então, a gente sabe que a quantidade de calor no sistema internacional é joule e no sistema usual é caloria. E no sistema universal é segundos e no usual também é segundos. Então, a unidade de fluxo vai acabar sendo joule por segundo ou caloria por segundo. Agora, a gente tem uma outra parte dessa equação de Fourier. Por experiências, ele percebeu que esse fluxo de calor que vai atravessar essa seção transversal da barra de área A desse condutor, que vai estar em regime estacionário, vai ser diretamente proporcional ao gradiente de temperatura e à área da seção transversal. Então, o que ele falou é que o fluxo de calor, pelas experiências que ele observou, é proporcional a esse gradiente de temperatura que eu demonstrei aqui, que é ΔT dividido por D. E também diretamente proporcional à seção transversal, à área da seção transversal desse condutor.
que vai ser A, que geralmente vai ser a área de uma circunferência. E dividido pela espessura que eu quero saber dessa parte que está passando o fluxo de calor, que já está compreendente no gradiente de temperatura. Então, isso é diretamente proporcional. Quando a gente fala de algo diretamente proporcional, pode ser necessário pelo tipo do material ou por alguma necessidade de contribuir para diminuir o erro, eles colocarem uma constante. E essa constante aqui vai ser a constante K, que vai ser a influência do material sobre esse fluxo de calor. Então, também então isso aqui vai ser a constante utilizada para determinar diferentes materiais, que a gente chama de condutibilidade térmica. Então, como eu tinha falado antes, o cobre era o melhor condutor. Então, isso quer dizer que o K dele vai ser maior que o do alumínio, maior que o do latão, respectivamente. Então, é isso. E a gente vai continuar usando sempre Joule por segundo como a unidade de fluxo. Aí, tipo, essa aqui é a última parte sobre condução. Agora a gente vai entrar na outra área, que é a convecção. Antes de mais nada, eu queria falar que, geralmente, nos exercícios de vestibular, eles dão essa fórmula aqui, da lei de Fourier, mas nem sempre eles dão essa outra fórmula aqui, que é a definição do fluxo de calor. Então, quando o exercício vai pedir alguma coisa com essas variáveis aqui, a área, a variação de temperatura, a distância, eles dão a fórmula para vocês. Não são todos os vestibulares que fazem isso, mas a maioria faz isso. Mas essa fórmula aqui nem sempre. É isso, por enquanto. E exercícios envolvendo equação de Fourier também são muito raros. Vai ser, dessa aula, os exercícios que mais vão aparecer vão ser sobre a definição de condução, você identificar se está acontecendo uma condução, uma convecção, uma irradiação. Geralmente isso. E tudo que eu vou falar depois também que vem a partir da convecção e da radiação. E outra coisa que eu falei na lista de exercícios que eu fiz sobre a equação de Fourier, alguns exercícios utilizam watt, a potência. Não sei se vocês aprenderam isso ainda, mas aí se vocês não aprenderam, não precisa fazer esse exercício, não. Mas é basicamente a mesma coisa, assim. Agora eu vou falar sobre convecção, então. A convecção, então, vai ser o processo de transmissão de calor que acontece especificamente em fluido. Então, lembrar que a condução acontece em sólido, líquido e gás, mas preferencialmente em sólido, muito mais em sólido. A condução que acontece em líquido e em gás é muito pequena, você pode até pensar irrisória, assim, mas acontece. E a convecção não acontece nos sólidos, acontece apenas nos fluidos. Os fluidos são os líquidos e os gases. E como vai ser esse processo de transmissão de calor por convecção? Ele vai acontecer devido a uma variação de temperatura, a uma variação de volume, a uma variação de densidade e a criação das chamadas correntes de convecção. Aqui, então, eu demonstrei aqui a água e ela está sendo aquecida por uma fonte. Então, essa água quente aqui, vamos pensar que ela já está acima de 4 graus Celsius, ela vai ocorrer, então, uma dilatação do seu volume, porque ela está sendo aquecida. Se acontece uma dilatação do seu volume, acontece uma diminuição da sua densidade. A densidade é massa por volume. Então, o que vai acontecer? A gente sabe que os líquidos, a maioria dos líquidos de densidade menor tendem a subir. E a água em cima é uma água mais fria que vai estar com um volume menor, não vai ter a sua variação de volume igual a água de baixo. Então, ela vai ter uma densidade maior. Se ela tem uma densidade maior, ela tende a descer e a água quente tende a subir. Então vai acontecer uma corrente de convecção entre a água fria descendo e a água quente subindo.
água fria descendo e água quente subindo, já vai ter uma transmissão de calor entre elas, por esse movimento, além de dela chegar mais perto da fonte também. Então, é assim que acontece a transmissão de calor por convecção. Então, vai criar essas correntes de convecção que vão transmitir o calor. Então, a gente tem uns exemplos no dia a dia de alguns aparelhos que trabalham com a convecção na termologia. Primeiro é a geladeira. Então, a gente tem aqui a geladeira e o congelador, a parte que gela da geladeira geralmente fica em cima. Então, ela tá esfriando essa parte de cima aqui. E então, o que vai acontecer? Vai acontecer uma diminuição do volume desse gás aqui em cima, do ar aqui em cima, porque ele está esfriando. Então, vai ter uma compressão de volume. Se tem uma compressão de volume, há um aumento da densidade. O que acontece quando aumenta a densidade? O ar desce. E o ar quente de menor densidade vai tender a subir. Ele tendendo a subir, ele vai ficar ali em contato com o congelador e vai, então, começar a esfriar também. Então, é esse o processo de funcionamento da geladeira. O ar-condicionado, então, vai ser a mesma coisa. Por que a gente geralmente coloca o ar-condicionado em cima? Porque ele é mais eficiente em cima. Porque quando a gente coloca o ar-condicionado em cima, ele vai começar a esfriar o ar de cima primeiro. O ar de cima, então, vai ter uma diminuição de volume. Sim, a água fervendo seria também um processo de convecção. Porque a, até antes da água ferver, e tipo, quando a água ferve, ela se transforma em gás e o gás sobe e começa a trabalhar com o ar em cima, tudo processo de convecção por movimentação. Lá no líquido, quando ela sobe também, tudo a mesma coisa. Aí o ar-condicionado, então, vai esfriar o ar que está em cima. Esse ar vai ter uma diminuição de volume e um aumento de densidade, então. Então ele vai descer e o ar quente vai, então, subir. Se a gente colocasse o ar-condicionado aqui embaixo, ele ia esfriar o ar de baixo e o ar já estaria mais denso que o ar quente de cima, então o ar continuaria ali embaixo. Então não teria a transmissão de calor por convecção, o ar quente continuaria em cima e o ar frio continuaria embaixo. Então ia ter uma diferença de temperatura no ar da sala, se o ar-condicionado ficasse embaixo. E o aquecedor lareira, por exemplo, tem que ficar embaixo, porque eles vão aquecer o ar que está embaixo, aquecendo o ar, vai ter uma dilatação, um aumento de volume, uma diminuição da densidade, o ar quente vai subir, o ar frio vai descer, e isso sucessivamente. Agora a gente vai falar também sobre outra parte da convecção, que cai bastante nos vestibulares também, sobre brisa marítima e brisa continental. O que acontece quando você está de dia na praia? O sol, então, está esquentando a terra e a areia e está esquentando também o oceano. A gente lembra que o calor específico da água era de 1 e era um dos mais altos, assim. E é maior que o da Terra. Então é mais difícil você esquentar a água do que se você esquentar a terra e a areia. Então o Sol vai esquentar muito mais rápido a terra e a areia do que a água. O que isso vai fazer então? Vai fazer com que o ar quente, que o ar em contato com a terra, esquente mais rápido que o ar em contato com o oceano, com a água. Então, vai criar uma área de ar quente na Terra e uma área de ar frio é, no oceano. Isso vai criar, então, Como o ar frio é denso, ele tende a descer. Então, ele vai criar uma zona de pressão alta, uma grande pressão, porque tem um acúmulo de ar ali, porque o ar está descendo. O ar está frio, o ar está descendo, está se acumulando ali. E o ar quente aqui, ele vai tender a subir. Se ele tende a subir, vai criar uma zona de pressão baixa. O gás está escapando dali, então a pressão fica mais baixa. E com isso,
é quando se forma o vento, porque as moléculas de ar que estão aqui vão tender a procurar esse espaço de pressão baixa que não está sendo ocupado pelo ar quente aqui. Então vai acontecer o que a gente chama de brisa marítima. Vai ventar do oceano para a Terra. Quando anoitecer, vai acontecer o processo oposto. A água já foi esquentada pelo sol o dia inteiro, então ela vai estar mais aquecida. E quando ela chega à noite, não tem nada aquecendo a água nem a terra, então eles tendem a perder calor. Só que, como o calor específico da água é maior que o da terra, vai demorar um pouco mais para ela perder esse calor. Então vai acontecer a mesma coisa. Como a terra está mais frio, o ar vai estar mais frio. Como a água está mais quente, o ar vai estar mais quente. Que é a zona de pressão alta, pressão baixa, vai ventar da terra para o mar, que a gente chama de brisa terrestre. É isso. Agora a gente vai falar sobre irradiação. Irradiação, então, vai ser um processo de transferência de calor por meio de ondas eletromagnéticas, das ondas de calor ou calor radiante. Então, o que vai acontecer? As ondas eletromagnéticas são ondas que não precisam de um meio material para se propagar. Elas se propagam no vácuo. Vão ter, na aula de eletromagnetismo e sobre ondas também, a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso. Mas, por enquanto, você tem que entender que a irradiação é um processo de transmissão de calor devido às ondas eletromagnéticas que são criadas por uma fonte de temperatura. Na verdade, sobre qualquer fonte, cria ondas eletromagnéticas de calor. Mas quanto maior a temperatura do corpo, maior são as ondas eletromagnéticas de calor que ele cria. Então, você, a gente cria ondas eletromagnéticas de calor, a gente irradia, mas a nossa temperatura não é tão alta quanto a do Sol, que vai criar uma radiação muito maior. E aqui, então, eu mostro o exemplo mais clássico de radiação, que é a do Sol, porque o Sol transmite calor para a Terra viajando pelo vácuo, viajando por um espaço que não tem matéria. Então, isso é o maior exemplo de radiação e de ondas eletromagnéticas viajando pelo vácuo. Isso não quer dizer que a onda eletromagnética não consiga viajar pelos lugares que não tem vácuo também. Ela consegue. A gente vai ver aqui também. Ó. Quando a radiação do Sol, a irradiação do Sol chega na Terra, o primeiro obstáculo que ele encontra é a camada de ozônio. E uma parte dessa radiação ela é refletida. Então ela tem interferência com as partículas também. No vácuo ela não tem interferência, mas quando ela se encontra com partículas, ela tem interferência. Ela pode ser refletida, ela pode ser transmitida, que é essa radiação que tá ultrapassando a camada de ozônio, e ela pode ser absorvida, que vai ter uma parte dessa radiação que vai ser absorvida pela Terra e também refletida por ela, e depois refletida pela camada de ozônio e voltando para cá. É assim que funciona a conservação de temperatura na Terra pela radiação solar. A camada de ozônio impede que entre uma grande quantidade de temperatura solar, de radiação solar, é uma proteção da gente contra a radiação solar, mas ela também conserva a temperatura da Terra, refletindo de volta o calor que entra aqui, a radiação que entra aqui. Então, ela tem essas duas funções. E em radiação, a gente tem alguns termos que a gente pode utilizar. É bem difícil de cair isso aqui, mas às vezes cai também. O corpo opaco, aquele que não transmite a energia. Então, aquele corpo que a irradiação ou vai ser absorvida ou vai ser transmitida, não vai passar por ele. Então, ou vai ser absorvida ou vai ser refletida, não vai ser transmitida, não vai passar por ele. Exemplo, o corpo humano com a luz natural. A luz natural bate na gente e ela bate e é refletida ou ela é absorvida pela gente. Uma pequena parte, com certeza, é transmitida, mas é irrisório, porque se fosse transmitido uma grande parte, a gente seria um corpo transparente em relação à luz, que é aquele que transmite a energia. Se você pegar um copo de vidro, você vai perceber que ele é um corpo transparente, a luz atravessa ele e cria essa ilusão que a gente consegue ver através dele, porque tem luz chegando dali para cá. E um exemplo é o corpo humano com raio-x. Então, diferentes
irradiações podem gerar diferentes comportamentos em um mesmo corpo. Com esses exemplos, era só isso que eu queria falar para vocês. E o corpo negro vai ser aquele que absorve toda a energia nele incidida. Então, o corpo negro é um corpo que toda a energia que vai chegar nele vai ser absorvida. Não vai ter reflexão e não vai ter transmissão. Agora, uns exemplos que a gente pode falar sobre radiação, que um deles é como funciona a estufa. Então, a gente tem eles colocam camadas de vidro aqui, e a radiação solar transmite por esses vidros, e também é refletida, e quando ela bate no chão, ela também é refletida, ela bate no vidro, ela é refletida de novo, uma parte é transmitida, uma parte é absorvida, e essa reflexão que acontece, essa transmissão e reflexão, é o que torna possível a estufa ficar tão quente. Então, essa transmissão, absorção e reflexão é permitida pelos vidros da estufa. E sobre o efeito estufa. Qual é o porém do efeito estufa? Os gases do efeito estufa, que são, principalmente o CO2, vocês vão entrar em mais detalhes com isso na geografia também, eles vão se acumulando na atmosfera. Os gases que a gente produz pela queima de gás carbônico, pelo gás metano na atmosfera também, tudo isso vai se acumulando e vai refletindo mais a luz que entra na nossa atmosfera. Então a luz ela vai ficar mais tempo presa aqui, a radiação, a luz também. A radiação, aquele calor, aquela transmissão de calor, vai ficar mais tempo preso aqui. Então vai aumentar o calor da Terra. Então isso que a gente chama de efeito estufa. E por último, sobre radiação, sobre transmissão de calor, eu queria falar para vocês sobre o conceito de garrafa térmica, que às vezes também cai em alguns exercícios. A garrafa térmica, então, é um recipiente que foi projetado para armazenar calor, para impedir a transmissão de calor do material que estiver ali dentro. Vamos imaginar que é um líquido, uma água gelada que você quis colocar ali dentro. E ela é feita, então, por uma tampa que vai impedir que sejam formadas correntes de convecção entre o ar ambiente e o ar aqui dentro, e fazendo com que haja transmissão de calor por isso. E vai ter duas paredes, uma parede interna e uma parede externa. Entre essas duas paredes é criado um vácuo. E esse vácuo é para impedir trocas de calor por condução. As trocas de calor por condução precisam ter o choque de moléculas para elas acontecer. Se tiver um vácuo, não vai acontecer choque de moléculas, não vai haver transmissão por condução. E também vai ter paredes espelhadas ao redor dessa garrafa térmica para impedir as trocas de calor por irradiação. Então, se a gente tem uma parede espelhada, a gente tem mais reflexão da energia que está sendo perdida por irradiação. Então, vai ter mais um armazenamento de energia por radiação ali. Lembrando que não é perfeito uma garrafa térmica, sempre há escape de calor, mas ela é muito eficiente, porque ela impede os três tipos de troca de calor: a convecção, a condução, o vácuo também impede a condução, porque não tem ar ali também, e a irradiação. Agora vamos aos exercícios, que a gente tem só mais 15 minutos. O primeiro exercício, então. Selecione a alternativa que supre as omissões das afirmações seguintes. O calor do Sol chega até nós por... Então, a gente viu que o calor do Sol chega até nós por irradiação ou radiação. Então, a gente já sabe que pode ser a A ou a C. Uma moeda bem polida fica alguma coisa quente do que uma moeda revestida de tinta preta, quando ambas são expostas ao sol. Se eu tiver uma moeda bem polida, ela vai estar fazendo o quê? Refletindo maior parte da energia que está sendo irradiada pelo sol do que absorvendo. Se a gente tiver uma moeda revestida de tinta preta, lembrando que tinta preta se comporta muito como um corpo preto, absorve muita energia e reflete muito pouca energia. Então, isso quer dizer que a moeda bem polida vai estar recebendo menos energia do que a moeda revestida de tinta preta. Então, ela vai ficar menos quente do que essa moeda revestida de tinta preta. Então, a gente já sabe que pode ser que é menos. Então, ainda entre a e a C.
Numa barra metálica aquecida numa extremidade, a propagação do calor se dá para outra extremidade por. Lembrando que uma barra metálica é um sólido, então isso quer dizer que não acontece convecção, então vai acontecer condução. Então a resposta é a letra C. Agora a próxima questão. Preparar um bom churrasco é uma arte. Em todas as famílias, sempre existe um que se diz bom no preparo. Em algumas casas, a quantidade de carne assada é grande e se come no almoço e no jantar. Para manter as carnes aquecidas o dia todo, alguns utilizam uma caixa de isopor revestida de papel alumínio. A figura a seguir mostra, em corte lateral, uma caixa de isopor revestida de alumínio com carnes no seu interior. Considerando o exposto, assinale a alternativa correta que completa as lacunas das frases a seguir. A caixa de isopor funciona como recipiente adiabático. Então, sim, sem troca de adiabático, sem troca de calor. O isopor tenta alguma coisa, a troca de calor com o meio por alguma coisa, e o alumínio tenta impedir alguma coisa. Então, o isopor vai fazer o quê? Ele conserva a energia, ele impede que seja transmitido energia para fora do sistema. Então, ele vai impedir a troca de calor com o meio. Pelo quê? A caixa de isopor ela vai impedir essa troca de calor por condução e por convecção. Então, aqui poderia ser encaixado condução ou convecção, porque ela impede que o ar troque calor com o ar externo. E também, lembre-se que o ar pode sofrer convecção ou condução. Então, vai sofrer esses dois processos. E o processo de troca de calor entre os sólidos aqui que estão representados pela carne e o ar seria por condução também. Então, ainda mais um argumento para a condução. O alumínio tenta impedir. O alumínio é um metal que ele é um bom refletor. Então, ele vai impedir a irradiação. Então, a resposta seria: o isopor tenta impedir a troca de calor com meio por convecção barra condução. O alumínio tenta impedir a irradiação. Eu não coloquei as respostas dessa alternativa porque eles focaram apenas em condução do isopor. Então, eu acabei deixando só as lacunas mesmo para falar que pode ser os dois. Isso, a última é a radiação. Próximo agora. A refrigeração e o congelamento de alimentos são responsáveis por uma parte significativa do consumo de energia elétrica numa residência típica. Para diminuir as perdas térmicas de uma geladeira, podem ser tomados alguns cuidados operacionais. Número 1. Distribuir os alimentos nas prateleiras, deixando espaços vazios entre eles, para que ocorra a circulação do ar frio para baixo e do quente para cima. Sim, se eu deixar espaço dos alimentos entre as prateleiras, eu vou estar deixando espaço para que aconteça a transmissão de calor por convecção, para que as correntes de convecção se transmitam mais rápido. Então, o ar frio ir para baixo mais fácil e o ar quente ir para cima mais fácil. Não ter objetos obstruindo aquela passagem. Então, vai conservar energia, porque vai estar ocorrendo troca de calor por convecção. Então, a 1 está correta. 2. Manter as paredes do congelador com camada bem espessa de gelo, para que o aumento da massa de gelo aumente a troca de calor do congelador. O gelo, ele é um isolante térmico. Se vocês quiserem lembrar disso, lembre que nas regiões do Polo Norte, os inuites, eles constroem aqueles iglus, e os iglus são construídos com gelo para que haja uma preservação de calor ali dentro, porque o gelo não é um bom condutor térmico. Então, vai preservar o calor dentro do iglu e o iglu não vai perder tanto calor para o meio externo. Então, se vocês quiserem lembrar como o gelo se comporta, se é um bom condutor ou um mau condutor, tentem lembrar dos iglus. Então, a 2 está errada, porque se eu manter a parede do congelador com uma camada bem espessa de gelo, vai diminuir a troca de calor do congelador. Então, quando eu diminuo a troca de calor do congelador, o congelador funciona como? Eu tiro o ar quente de dentro e estou jogando para fora. Então, o gelo vai dificultar essa passagem do calor quente para fora. Então, não vai aumentar a troca de calor que o congelador quer fazer. Então, está errada essa. Número 3. Limpar o radiador, grade na parte de trás, periodicamente,
para que a gordura e a poeira que neles se depositam não reduzam a transferência de calor para o ambiente. Então, está correta essa, porque o refrigerador quer passar transferir calor para fora do ambiente para lá dentro ficar gelado. Então, a gordura, se quiser lembrar o que ela faz, você lembra do corpo humano e dos ursos polares. Os ursos polares têm uma grande camada de energia, porque de gordura, porque aquilo vai impedir que haja uma troca de calor interna com o meio externo, naquela região fria. Então, a gordura é um isolante térmico. Então, se eu limpar a grade da parte de trás, eu vou estar melhorando essa transferência de calor para o ambiente do refrigerador. Então, a 3 está correta, ela vai diminuir as perdas térmicas de uma geladeira. Então, a 1 e a 3 estão corretas. Seria, então, a letra D. Próxima questão, tem 10 minutos, tá bom? A vela é a modalidade de esporte que mais medalhas já deu ao Brasil em Olimpíadas. Só nas Olimpíadas de Atenas, em 2004, foram 2 medalhas de ouro das 4 conquistadas. Sabendo que a prática desse esporte exige uma forte interação com o espaço geográfico e a natureza, caracterize corretamente a brisa marítima. Brisa marítima é a brisa que vai do oceano para a terra. Brisa continental é a brisa que vai da terra para o oceano. Então, ele quer caracterizar a brisa formada do oceano para a terra, que acontece de dia, que acontece de uma zona de alta pressão para uma zona de baixa pressão, que acontece numa zona de menor temperatura para uma zona de maior temperatura. Então, vamos ler a alternativa A. Sopra durante o dia do oceano, com menor temperatura, para o continente, com maior temperatura. Está correto. A, B. Sopra durante o dia do oceano, com menor pressão. Não, é com maior pressão. Sopra durante a noite do continente. Não, isso é brisa continental. B. Sopra durante a noite do continente. Não, isso é brisa continental. E sopra durante o dia ou durante a noite, sempre que ocorrem chuvas que reduzem a temperatura. Ele vai soprar geralmente durante o dia, não tem nada a ver com as chuvas que vai reduzir a temperatura, porque isso vai reduzir como um todo do ar. Então, não vai ter a ver com a brisa marítima. Então, a resposta é a letra A. E a última questão, espero que dê tempo aqui, tentar fazer rapidinho aqui, mas essa questão é mais complicada. Um objeto de 160 gramas de massa repousa durante 1 minuto sobre a superfície de uma placa de 30 centímetros de espessura. E ao final desse experimento, percebe-se que o volume do objeto é 1% superior ao inicial. A base da placa é mantida em 195 graus. E note-se que a sua superfície permanece em 175 graus. A fração de energia em porcentagem efetivamente utilizada para deformar a peça é... O que ele está falando nesse exercício? Tem uma placa transmitindo calor sobre um objeto de 160 gramas. Então, há um fluxo de calor dessa placa para esse objeto. Mas esse objeto não absorve todo o calor que a placa está passando para ele. Então, e ali fala que ele sofreu uma dilatação 1% superior à sua dilatação inicial. Então, o que ele quer é a quantidade de calor, a porcentagem de calor que a placa está dando para ele, que vai ser absorvida. Então, é isso que ele quer. Ele quer essa porcentagem no exercício. Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir qual é o fluxo que essa placa está dando para aquele objeto. Então, a gente vai utilizar a lei de Courrier. Lembrando que a lei de Courrier, ele geralmente vai dar essa forma nos exercícios, na maioria dos vestibulares. É a condutibilidade térmica do material vezes a área da seção transversal desse material, que está passando o fluxo, vezes a variação de temperatura, dividido pelo comprimento daquela região que está passando o fluxo. Então, ele deu todos os valores. Ele deu a condutibilidade térmica da placa, ele deu a área da placa, que é 0,6 metros quadrados, ele deu a espessura da placa, que é 30 centímetros, e ele deu a variação de temperatura da placa, que é de 195 até 175 graus. Então, a gente vai conseguir fazer, utilizando essa fórmula, e vamos chegar no resultado de que o fluxo vai ser 2.000 joules por segundo. Mas agora a gente precisa achar a quantidade de calor, porque ele falou que foi transmitido durante um tempo.
e o tempo que foi transmitido foi durante 1 minuto, como ele fala aqui no exercício. Então a gente quer saber qual foi essa quantidade de calor durante 1 minuto para que essa placa sofresse uma variação de 1% superior ao seu volume inicial. Então, utilizando a outra parte da equação, da equação de fluxo, o fluxo é igual à quantidade de calor pelo tempo. A gente sabe que o fluxo foi de 2.000 joules por segundo em 60 segundos. Então, a gente quer essa quantidade de calor. Então, fazendo a conta, a gente tem que a quantidade de calor que foi transmitida da placa para o objeto foi de 120 mil joules. Então, a gente tem agora essa informação. A parte seguinte, a gente vai tentar descobrir a variação de temperatura, não sofrida pela placa, mas sofrida pelo objeto. E, para isso, a gente vai ter que utilizar a equação de variação, dilatação volumétrica, porque o objeto sofre uma variação volumétrica, como ele fala. Então, a equação de variação volumétrica é delta V, a variação de volume igual ao volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação de temperatura. Então, a gente sabe que o volume final vai ser 1% maior que o volume inicial. Então, a gente vai fazer assim, ó. Para ser 1% maior, a gente tem que multiplicar por 1,101. Então, quando a gente pega o ΔV, a variação de volume, a gente tem o volume final menos o volume inicial. Quando a gente pegar 1,01 menos 1,01 volume inicial menos 1 volume inicial, a gente tem, então, 0,01 volume inicial, que vai ser igual ao volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação de temperatura. A gente corta, então, o volume inicial, porque eles são iguais, então eles têm valores iguais, a gente pode dividir eles e dar o resultado de número 1. E a gente tem que lembrar que ele deu no exercício o coeficiente de dilatação linear, e o coeficiente de dilatação volumétrico é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, a gente vai mudar o coeficiente de dilatação volumétrico por 3 vezes o coeficiente de dilatação linear que ele deu no exercício. Então, vai ficar 0,01 igual a 3 vezes 1,6 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura. Então, se a gente isolar a variação de temperatura, a gente vai obter que foi de aproximadamente 208 graus. Então, agora a gente tem a quantidade de calor e a variação de temperatura. E agora a gente quer saber qual foi essa quantidade de calor que o objeto recebeu em relação a essa variação de temperatura que a gente acabou de achar pela variação volumétrica. Então, agora a gente tem a variação de temperatura, o ΔT, e a gente tem a quantidade, a gente quer saber, então, a quantidade de calor que ele vai receber. Então, a gente tem a massa do objeto, como fala no exercício, de 160 gramas, e ele deu o calor específico do objeto, que é 432 joules por quilogramas graus Celsius. Então, a gente tem que utilizar, lembrar que como ele deu o calor específico em joules por quilogramas graus Celsius, a gente tem que usar, não em gramas, mas em quilogramas, em joules, todos os valores certinhos. Então, se a gente colocar a massa, que é 0,16 quilogramas, vezes 432, que é o calor específico dele, vezes 208, que é a variação de temperatura, a gente chega que a quantidade de calor absorvida pelo objeto foi de 14.376,96 joules. Então, a gente tem que foi de 14.276 absorvida por ele, e a quantidade de calor que a placa deu foi de 12.000 joules. Se a gente fizer a porcentagem de 14.276 em relação a 120 mil joules, a gente vai chegar num valor de aproximadamente 12%. Seria, então, a resposta, a letra B. Então é isso, gente. Faltam 2 minutos só para acabar. Se vocês têm alguma dúvida, foi o último exercício. Eu tive que fazer meio rápido esse exercício aqui. Não ia dar tempo. Tá bom, gente. Então, muito obrigado aí por assistirem a aula. E até a próxima, então. Tchau, tchau.